das mãos, mediu as águas, e com a palma das mãos mediu os céus. Considera as nações como pó, diante da sua grandeza, nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Quem pôs as estrelas dos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Quem perdoa o mais vil pecador e sara as suas feridas, nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, santo Deus, toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, santo Deus, toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Quem nas colchas das mãos mediu as águas, e com a palma das mãos mediu os céus. Quem pôs as estrelas dos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. O caminho da felicidade. Esse é o tema da nossa liturgia nesta noite. Essa pode ser uma pergunta que provavelmente você já se fez alguma vez na sua vida. Qual o caminho da felicidade? A resposta pode variar de acordo com aquilo que você pensa ser a felicidade para você. Num mundo que vivemos tão imediatista, onde esperamos respostas rápidas, né, para os nossos anseios, os nossos desejos, né, as nossas preocupações, os nossos problemas, nos parece que a felicidade é cada vez mais efêmera. Né? Talvez o caminho seja pegar um atalho, né, mas não é o que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras, elas não nos mostram um atalho, tampouco nos mostram um caminho sem obstáculos e sem barreiras. O caminho ao Pai é um só, mas tem uma grande vantagem nisso, porque vem acompanhado de verdade e vida. Pois Jesus disse aos apóstolos, quando eles tiveram dúvida: eu sou o caminho e a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, nessa noite, vamos glorificar o nome do nosso grande Deus. Faremos uma oração de confissão agora. Pai maravilhoso, diante de Ti nos colocamos, Pai, com humildade, porque reconhecemos a nossa pequenez, o nosso coração falho e tão cheio de dúvidas, Senhor. Mas nesta noite, nos colocamos diante de Ti e colocamos as nossas vidas no Teu altar, porque entendemos, Pai, que Tu tens o melhor para nós. Senhor, fala conosco nessa noite, reforça a nossa fé e perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, nos orienta no verdadeiro caminho, faça-nos olhar para a cruz de Cristo, Pai, e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, santo e poderoso, que eu oro e agradeço. Os amados irmãos podem se sentar. Nós faremos uma leitura em conjunto no livro do profeta Josué. Leremos em duas partes, tá? Então eu vou dar um tempo para vocês encontrarem os versículos. Josué 1, 8 e abram também em 22, 5. Josué 1, 8 e 22, 5. Leitura em conjunto. Assim diz a palavra de Deus: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 22, 5 agora. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém. Entoaremos agora o cântico do hino 18, Deus dos Antigos. Antigos, hoje a forte
faremos uma oração de adoração. Para essa oração, gostaria de chamar o presbítero Wilson, por favor. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe nesta tua casa de oração, Senhor. Nesse momento queremos rasgar os nossos corações, entregá-los na tua presença e adorar o teu santo nome. Não só por aquilo que o Senhor faz por nós, mas por aquilo que o Senhor é. Deus poderoso, Deus grande, Deus de esperança, Deus de amor, Deus que cuida de nós em todos os detalhes da vida, Pai. Desde o amanhecer até o anoitecer, o Senhor tem sido nosso guarda, nosso protetor e aquele que vai adiante de nós, ó Pai. Por isso nós queremos render-te graças, ó Pai, porque o Senhor é sempre fiel a nós, mesmo nós voltando o nosso rosto contra ti. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos olha como nós somos, mas nos olha através de Jesus Cristo. E é nisso que nós vamos te dar graças nesta hora, ó Pai. Louvar o teu santo nome, pelo teu amor, pela redenção feita na cruz por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Os amados irmãos, pode se assentar. Coral Simon elevará a Deus agora.
Leitura bíblica em conjunto, no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Assim diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que... Em conjunto, tá, irmãos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Cântico do hino 351, belas palavras de vida. É um momento oportuno, onde os membros da nossa igreja podem trazer seus dízimos e ofertas. Você que gentilmente nos visita, entenda que isso é uma obrigação dos membros da nossa igreja, mas querendo fazê-lo, fique à vontade. Quero ouvi-las mais uma vez, pelas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são, que alegres são. Essas palavras de vida, que alegres são, que alegres são, essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá, pelas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, pelas palavras de vida. Com amor ama, para o céu te chama. Que alegres são, essas palavras de vida. Que alegres são, essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são, essas palavras de vida. Que alegres são, essas palavras de vida. Nós teremos uma oração de gratidão e intercessão. Gostaria que um dos diáconos que viesse à frente fizesse essa oração. Os amados irmãos podem se assentar, viu? Ney?
Oremos. Senhor Deus, graças te damos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na tua casa, na tua igreja, ó Pai amado. Nós te louvamos pelas bênçãos que, mesmo imerecidas, o Senhor tem nos atendido, ó Pai. Graças dou pelos dízimos, pelas ofertas, que as mãos que irão administrar, seja para a tua vontade, ó Pai amado. Esteja abençoando nossos lares, nossas famílias, ó Pai amado, que graças a Deus não tem faltado nada em nossos lares, ó Pai. Obrigado por tudo, pelos nossos projetos e planos, que sejam todos eles depositados nas tuas mãos. Pedimos a todos os irmãos que o Senhor esteja abençoando grandemente. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A equipe de louvor pode se dirigir à frente. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao Senhor. concha das mãos mediu as águas e com a palma das mãos mediu os céus. Considera as nações como um pó diante da sua grandeza. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Quem pôs as estrelas dos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Quem perdoa o mais vil pecador e sara suas feridas. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Rei poderoso, grande Deus. Rei majestoso, santo Deus. Toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Rei poderoso, grande Deus. Rei majestoso, santo Deus. Toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Quem na concha das mãos mediu as águas, que com a palma das mãos mediu os céus. Quem pôs as estrelas dos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Este é o que me ama. A igreja pode se sentar. Queria convidar as crianças de 3 a 10 anos para virem aqui à frente, vão se dirigir ao culto infantil, juntamente com os mestres. Queria convidar o nosso irmão diácono Juliano para fazer uma oração pelas crianças. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na sua casa, Senhor. Abençoe agora os professores que darão aula para as crianças, Pai, que as crianças consigam compreender a sua palavra, Senhor, e que elas saiam transformadas, Pai, para serem luz, aonde estiver, Pai, do jeitinho delas. Abençoe também o nosso culto que será feito agora, a mensagem do nosso culto aqui, Senhor, o pastor, e todos aqui também possamos ser diferentes, Pai, da forma que entramos. Esteja conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Antes da mensagem, o coral Simon elevará a Deus mais uma vez. Eu acho.
Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirem a Escritura, a palavra do Senhor, o Salmo de número 1. Primeiro Salmo do livro dos Salmos, do Saltério. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos e confessamos que ela é a verdade. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos fale através dela. Alimenta-nos, edifica-nos, exorta-nos, encoraja-nos, desafia-nos através dela. E que a Tua palavra, Senhor, possa atingir não apenas a nossa mente, o nosso intelecto, mas também o nosso coração e a nossa vida. Que nós saiamos, ó Deus, daqui nesta noite,
cheios da tua palavra, alimentados e transformados por ela. Ó Deus, nós te pedimos uma bênção especial para a vida do pregador. Que o Senhor o use, que ele seja, ó Deus, um instrumento rico e precioso nas tuas mãos, humilde, dependente do Senhor, claro, simples e objetivo, para que a mensagem da tua palavra nessa noite glorifique e exalte o nome de Cristo e edifique a tua igreja nesta noite. É a nossa oração, confiados em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito de perguntas. E eu gostaria de introduzir a minha mensagem nessa noite com uma simples pergunta. Você quer ser feliz? Você deseja ser feliz? Aliás, quem é que não deseja ser feliz? Livros e livros e livros são escritos todo dia sobre a felicidade. Se você vai, por exemplo, numa livraria, num shopping, em qualquer lugar, você vai encontrar lá dezenas de livros expostos sobre felicidade. 10 passos para ser feliz, como ser feliz, como atingir a felicidade. Há um filme famoso chamado A Procura da Felicidade, talvez muitos de vocês tenham assistido a esse filme. Ele narra a vida de um homem pobre, a mulher o abandona e ele tem que criar o seu filho, e agora o desafio dele é ir em busca da felicidade. E ele passa por muitas lutas, ele vai para um albergue, um lugar de pessoas que não têm nenhum tipo de moradia, ele não tem comida, não tem vale transporte, e ele está lutando dia a dia com seu filho para buscar a felicidade. E o final do filme, talvez você não tenha assistido, eu preciso contá-lo para fazer sentido, então me desculpe, faz de conta que você não viu. Mas no final do filme ele consegue um grande trabalho numa empresa de corretagem, de grandes empresas. E o filme ele é narrado em partes, em cenas. E no final do filme ele diz assim: esta é a parte da minha vida que diz respeito à minha felicidade. Ele consegue um emprego e depois de algum tempo ele vende uma parte das ações da sua empresa numa transação milionária. Veja que o conceito que Hollywood nos dá, que o mundo nos dá de felicidade, é uma boa formação, um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um carro importado, uma viagem ou muitas viagens vislumbrantes pelo mundo, roupas de marca, relógios de marca, uma vida de sociedade ou de socialite. Esse é o conceito de felicidade que o mundo nos traz. É isso que as novelas e os filmes nos transmitem. E é exatamente isso que o mundo prega, esse é o conceito de felicidade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um conceito totalmente diferente desse conceito hollywoodiano de felicidade. E sabe o que é mais interessante? Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas o livro dos Salmos são livros de orações cantadas, é o saltério. E os Salmos falam da glória, da majestade de Deus, da soberania de Deus. Mas os Salmos, o livro dos Salmos começa não exaltando a Deus, mas ele começa dizendo, bem-aventurado. Não é interessante isso? Ele não começa dizendo assim, grande é Jeová. Aliás, quando o coral cantou aqui, eu achei tremendo aquele final do primeiro hino. Aquilo eleva a nossa alma, porque nos leva a exaltar a Deus. Mas ele não começa dizendo que grande é o Senhor, como o Salmo de número 96. Mas ele começa dizendo, bem-aventurado. Na língua hebraica, é uma palavra muito forte. Feliz, muito feliz, é a mesma expressão
que o Senhor Jesus Cristo usa no Sermão do Monte, quando ele introduz o Sermão do Monte. Como é que ele começa o Sermão do Monte? Então, as multidões se assentaram e ele passou a ensiná-las, dizendo: bem-aventurado. Perceberam a conexão? Então, o que a Bíblia nos traz, irmãos, é um conceito de felicidade. O homem foi chamado a ser feliz. Nós somos chamados a sermos felizes, bem-aventurados. E o livro dos Salmos, que é essa joia da cristandade, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem. Feliz, muito feliz. Por isso que a mensagem dessa noite fala justamente sobre isso, o caminho da verdadeira felicidade. E nessa noite eu quero mostrar, basicamente, os meus objetivos são mostrar o que é a felicidade e como é que nós podemos atingir essa felicidade. Mas para isso, eu tenho que passar inevitavelmente pelo primeiro ponto da minha mensagem. O caminho da felicidade, ele passa pelo negar do caminho do mundo. Se eu quero ser feliz, eu preciso tomar um caminho. E inevitavelmente eu tenho que negar um outro caminho. Versículo 1, bem-aventurado o homem. E ele vai dizer então, como é que esse homem pode ser feliz? Negando que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ele diz então, que aquele que quer ser feliz, ele não pode andar no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios significa receber conselhos de pessoas que são ímpias, que são corrompidas, que têm o pensamento totalmente depravado pelo seu próprio pecado. E, irmãos, infelizmente, muitos crentes estão dando ouvidos aos conselhos ímpios. Aí você fala, mas como assim, pastor? Quando a gente compra um livro de um ímpio que diz para a gente como ser feliz, eu estou dando ouvidos a ele. Quando o meu casamento está passando por uma crise e eu procuro um ímpio para tomar conselhos com ele, eu estou andando no conselho dos ímpios. Mas não só isso. O texto ainda diz que aquele que quer ser feliz não pode se deter no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho significa imitar a atitude dos ímpios, fazer aquilo que eles fazem. Às vezes eu fico apavorado quando eu vejo a igreja imitando o mundo, aquilo que o mundo faz, e que está em oposição direta a Deus. A igreja, irmãos, tem que fazer a diferença não pela igualdade com o mundo, mas pela diferença com o mundo. Isso que eu chamo de diferença. E que grande diferença. O ponto é, nós não podemos nem sequer tomar conselhos com eles, muito menos imitá-los naquilo que eles fazem. Não, de forma nenhuma. Se eu quero ser feliz, eu tenho que me desviar desses ímpios. E é isso que ele diz ainda no versículo 1, que nem se assenta na roda dos escarnecedores. O justo, aquele que quer ser feliz, ele não tem comunhão com os ímpios, com aqueles que escarnecem de Deus. Na prática, isso quer dizer que você não deve frequentar os mesmos lugares que os ímpios frequentam, e onde eles escarnecem de Deus, zombam de Deus, brincam com o nome de Deus. E muitas vezes, os crentes naquele afã do isso não tem nada a ver, ou tudo pode, eu sou salvo pela graça, acabam indo por este mesmo caminho, se assentando na roda dos escarnecedores. Eu me converti há muitos anos atrás. Eu me converti ainda adolescente, eu tinha 15 anos. E na época da minha conversão eu tinha um grupo de amigos. E com esse grupo de amigos eu jogava cartas todo final de semana. E às vezes jogávamos futebol.
E às vezes fazemos isso ou aquilo, e certas coisas que eu tenho vergonha de dizer, mas eu fazia. Mas quando o Evangelho entrou na minha mente, no meu coração, e eu parei para comparar as duas coisas, a maneira como eu estava na igreja e a maneira como eu estava com eles, a maneira como eu me portava na igreja, a maneira como eu me portava com eles. E eu percebia que aquilo era algo diametralmente oposto. Aquelas coisas não se combinavam como água e óleo. Eu parei para pensar um pouco e disse, mas se agora eu sou um crente em Jesus, a minha vida tem que ser diferente. As minhas amizades precisam ser diferentes. As minhas palavras precisam ser diferentes. As minhas atitudes precisam ser diferentes. É claro, eu não cheguei para eles e disse assim, olha, agora eu não sou mais amigo de vocês vão para o inferno, eu vou para o céu. Eu não disse isso. Mas vagarosamente e discretamente, eu fui me apartando deles. Mas por outro lado, eu ficava pensando, mas espera aí, como é que eu vou pregar o Evangelho agora? E eu entendi que a pregação do Evangelho não precisava se dar quando eu estava com eles. Mas eu podia pregar o Evangelho para eles com a minha vida e com o meu testemunho de crente. Eu entendi exatamente isso que o Salmo 1, versículo 1 está dizendo. Você quer ser feliz? Então não ande no conselho deles, dos ímpios. Não imite aquilo que os ímpios fazem e nem mesmo tenha comunhão com eles numa roda de escarnecimento, de zombaria. Há um velho ditado que diz o seguinte: me diga com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Irmãos, é inevitável que as nossas amizades nos influenciem, positivamente ou negativamente. É inevitável. Mas se queremos ser realmente felizes, precisamos, primeiro, negar o caminho do mundo, o caminho dos ímpios. Mas em segundo lugar, o texto então nos diz que o caminho da felicidade, ele passa inevitavelmente pelo meditar na lei do Senhor. Versículos 2 e 3. Ele então, ele é uma referência aqui ao justo, a esse que não anda no caminho dos ímpios. O seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, aquilo que traz gozo ao seu coração, que desperta o seu coração e as suas paixões, antes o seu prazer está na lei do Senhor. A lei aqui, irmãos, não é um simples conjunto de regras, mas a lei aqui é um resumo de toda a palavra. O prazer do crente, então, está na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Sabe o que é interessante? Normalmente, nas religiões orientais, o conceito de meditar é o conceito de você ficar quietinho, é o conceito de você respirar profundamente, e é o conceito de você se esvaziar. Esvazie-se de si mesmo. Não pense em nada. Eu não sei vocês, mas antes da minha conversão, eu fazia um tipo de luta oriental, e meu professor dizia assim, então agora vocês precisam meditar. E a gente ficava assim por meia hora sentado, e ele dizia assim, então agora não pense em nada. E eu nunca consegui fazer aquilo. Talvez seja por isso que eu nunca me tornei um lutador. Porque eu nunca consegui fazer aquilo. É impossível não pensar em nada. A nossa mente é uma mente pensativa. E ela pensa 24 horas. Até mesmo a gente não consegue dormir porque está pensando nas contas. Pensa na escola dos filhos, pensa nisso, pensa naquilo outro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o conceito bíblico é justamente o contrário. O conceito bíblico não é de esvaziar-se. O conceito bíblico de meditar é encher-se. É justamente na contramão. Por isso que a Bíblia diz, então, se você quer ser feliz, enche o seu coração daquilo que é bom. Coloque dentro do seu coração aquilo que vai lhe edificar, que vai alimentar a sua alma. Esse é o conceito bíblico de felicidade. Antes o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite, ou seja, em todo tempo.
Não foi isso que lemos agora há pouco no culto? Quando Deus fala para Josué: Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Então veja um resultado. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser feliz? Gaste tempo com a palavra. Medite na palavra. Tenha prazer nesta palavra bendita. Qual é a grande pedagogia para nós ensinarmos os nossos filhos? A Netflix? O YouTube? Os desenhos animados? Não. Nananina, não. A grande pedagogia do ensino é: fale com o seu filho da lei do Senhor ao redor da tua mesa, ao deitar, ao levantar, ao acordar, ao dormir, andando pelo caminho. Fale da lei do Senhor em todo o tempo. A minha filha não sabe disso, Ana Maria, mas ela está sendo educada na lei do Senhor. Nós vamos para a escola, eu vou perguntando para ela os mandamentos da lei do Senhor. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento. Nós vamos recitando a oração do Pai Nosso, vamos cantando cânticos que falem sobre a palavra e sobre a lei do Senhor. Essa é a pedagogia da felicidade, irmãos. Não há segredo, não há uma chave. Fale da lei do Senhor, medite nela, pense nela em todo o tempo. E hoje Deus nos dá muitas bênçãos para isso. Se a gente está sem a Bíblia, temos o celular. Se estamos sem celular ou estamos diante da tela de um computador, você pode buscar uma Bíblia online, ou você pode ouvir um rádio. Em todo lugar você tem acesso à palavra. Medite na palavra dia e noite. Mas então o salmista faz uma comparação, e eu acho isso tremendo. Ele diz então que esse homem que medita na lei do Senhor, ele é comparado a uma árvore. Olha que interessante. Ele é comparado a uma árvore. E essa árvore tem 3 características. Primeira, ela está plantada junto à corrente de águas. Então não é uma árvore plantada no meio do deserto. Não é em qualquer lugar, mas ela está num lugar estratégico, à beira de um riacho, e onde a água, a vida, há nutrientes. Então essa árvore não pode estar em qualquer lugar, ela tem que estar plantada estrategicamente ao lado da corrente de águas. Diz o texto, e esta árvore, então, segunda característica, ela dá o seu fruto no devido tempo. Ela vai dar o fruto. Mais cedo ou mais tarde, o fruto virá. O que precisamos é plantar a árvore no lugar certo. Terceira característica, e diz o texto, cuja folhagem não murcha. Você já viu uma árvore que a folhagem não murcha? Significa que ela tem vida. Ela está viva, ela está verdejante. As raízes estão fortes. O tronco está maduro e forte. Essa é a imagem que o salmista coloca para o justo, como uma árvore, forte e viva, plantada no lugar certo, cuja folhagem não murcha. E o resultado está muito explícito no final do versículo de número 3. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele, o justo. Parou para pensar? Que a bênção de Deus vem sobre nós na medida em que nós somos como uma árvore plantada junto à corrente de águas? Na medida em que nós então meditamos nessa palavra bendita, nos alimentamos dela? É claro, você pode estar pensando que isso é apenas um botão mágico, não é? Que a gente gira, lê a Bíblia e todas as coisas vão acontecer perfeitamente. Não é isso que eu estou dizendo. Espere até que eu chegue até o final. E eu vou mostrar que não é bem assim. Mas via de regra, esse é o caminho. Esse é o caminho da felicidade. Negar aquilo que tem que ser negado e fazer aquilo que tem que ser feito. Meditar na lei do Senhor dia e noite.
Mas eu quero caminhar para o meu terceiro ponto. O caminho da felicidade, ele passa pelo entender das consequências. Você tem dois caminhos. Um caminho da felicidade e o caminho da infelicidade. Vejam as consequências. Versículos 4, 5 e 6. Os ímpios não são assim, assim como aquela árvore viva, verdejante, que produz frutos. Não, os ímpios não são assim. Eles são, porém, palha. A palha que o vento dispersa. Perceba que há um contraste aqui, brutal, entre árvore e palha. A palha aqui, irmãos, é a característica do ímpio. Ou seja, ele não tem raiz, ele não tem firmeza, ele não tem vida, ele é seco, ele não produz fruto algum. A palha é como um papel que fica à mercê do vento o tempo todo. O vento sopra para um lado e a palha vai para um lado, o vento sopra para o outro e a palha vai para o outro lado. O vento manda para cima e ela vai, manda para baixo e ela vai. E o salmista está dizendo: o ímpio é como uma palha. E para que serve a palha? Para não ser queimada no fogo, não é verdade? Mas então ele diz no verso 5, por causa disso, os perversos, que ele também chama de ímpios, eles não prevalecerão no juízo. Ou seja, naquele dia final, no dia do acerto de contas, os ímpios não permanecerão em pé. A ideia de prevalecer é permanecer em pé. Eles serão subjugados e destruídos. E aqui vem um hebraísmo, né? A segunda ideia, repetindo a primeira: nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, os ímpios serão completamente destruídos no dia do juízo. Eles não ficarão em pé como uma árvore, mas serão queimados como uma palha seca. E a pergunta é: por que isso vai acontecer? Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor sabe aqueles que lhe pertencem. O Senhor sabe aqueles que o amam de fato e de verdade. Mas o caminho dos ímpios, que vai na contramão, o caminho dos ímpios perecerá. Estão percebendo o contraste? Você quer ser feliz? Negue isto, isto e isto. Quer ser feliz? Ame a lei do Senhor, medite nela. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você será como uma árvore, forte e viva. Mas se você não fizer isso, você será então como uma palha seca, que o vento dispersa. Porque no final das contas, a palha será queimada e a árvore permanecerá em pé e viva. Perceberam a estrutura do Salmo? Deixe-me concluir agora aplicando isso para a nossa vida. Primeiro, se você realmente quer ser feliz, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele é a única fonte de alegria e felicidade do homem. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. As pessoas estão buscando, irmãos, felicidade em todas as coisas. No dinheiro, nas drogas, no sexo, na prostituição, na fama, na beleza. Mas Jesus está dizendo: eu sou a única fonte de alegria e de felicidade. Não há uma outra fonte, irmãos, de alegria verdadeira. Não há. O dinheiro acaba, a beleza termina, a fama passa, todas as coisas terminam. E o que é que resta? Tristeza, depressão, frustração, choro, lamentações. Mas aquele que tem a Cristo, ele tem a verdadeira alegria. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. É verdade, às vezes vem o verão, às vezes vem o inverno, tempo de seca, o tempo de muita umidade, mas ele continua com as suas folhas verdejantes, feliz, animado. Você quer ser feliz? Busque ler e meditar na palavra de Deus.
A palavra, irmãos, ela tem todas as respostas para os nossos anseios. A palavra deve guiar a nossa vida e não os valores desse mundo. E se você parar por um instante para comparar os valores desse mundo, você vai perceber que eles estão totalmente em oposição à palavra. Eu não recomendo que você assista uma novela, e nem precisa, mas as novelas estão justamente na contramão da palavra do Senhor. Ora, o que a novela diz? Você tem um problema no seu casamento? Abandone a sua mulher depois de 30 anos e vá viver com uma jovem de 20. Não é assim? O seu filho quer ser feliz, então deixe que ele seja feliz como ele quer. Deixe-o fazer aquilo que ele quer fazer. Crie o seu filho como ele quer ser criado. Esses são os valores do mundo. Mas os valores da palavra devem nortear a nossa vida. A igreja precisa ser diferente, irmãos. Não pela igualdade, mas justamente pela diferença. O mundo precisa ver que a igreja tem outros valores, outros padrões. Nós não podemos amar este mundo. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz no versículo 2 de Romanos 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Irmãos, a nossa vida, a nossa mente, a nossa postura, ela tem que ser guiada pela palavra, pela lei do Senhor, e não pelos valores deste mundo. Você tem investido parte do seu tempo na leitura da palavra? Mas certamente a gente investe muito tempo, não é? No nosso celular. Gastamos muito tempo nas redes sociais, nas mídias sociais. Gastamos muito tempo no WhatsApp, gastamos muito tempo no Facebook. Gastamos muito tempo no Instagram, gastamos muito tempo nisso, naquilo outro, ou assistindo um esporte ou outra coisa. Mas quanto tempo de fato nós temos gastado, investido da nossa vida na lei do Senhor? Muitas vezes, nós ficamos inertes diante dos questionamentos do mundo, lá no nosso trabalho ou na nossa faculdade, quando os ímpios nos questionam acerca da nossa fé, e nós nos emudecemos, nos calamos, ficamos inertes, porque nós não conhecemos a palavra. Não sabemos manusear a espada do Espírito. Como é que nós queremos viver uma vida feliz se nós não conhecemos o caminho da felicidade? Mas deixe-me dizer uma coisa importante, e eu termino com isso. A felicidade cristã, ela não significa ausência de problemas. Não significa. Não significa ausência de lutas, de provações, de angústias. Mas a verdadeira felicidade cristã significa que em Cristo você pode ser feliz, apesar de todas as circunstâncias negativas. Eu admito que um crente pode dizer assim: pastor, eu estou muito cansado, pastor, eu estou muito atribulado, pastor, eu tenho passado por isso e por aquilo outro, e é admissível isso, mas eu não posso admitir jamais que um crente possa dizer: pastor, eu sou infeliz, porque nós temos Cristo na nossa vida, a verdadeira fonte de alegria, a única fonte de alegria. E então é possível sim ser feliz em Cristo Jesus, mesmo passando por desemprego, ou por enfermidade, ou por provações e tentações, porque nós temos aquele que é a fonte última de alegria, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite, por alguma razão exatamente especial,
Mas quem sabe você não tenha encontrado ainda essa felicidade. Talvez você esteja buscando essa felicidade. Talvez num emprego, num salário, no dinheiro, ou na beleza, ou na fama, em qualquer outra coisa. Eu quero dizer para você, coloque a sua fé em Jesus. Coloque o seu coração em Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Confie nele de todo o seu coração. E eu não estou dizendo como essas igrejas da teologia da prosperidade aceitam Jesus e seus problemas serão resolvidos da noite para o dia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você tiver Cristo no seu coração, mesmo que você passe por todas as lutas, você poderá ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque Jesus é a única e a verdadeira fonte de alegria. Creia nele. Confie nele. Viva para Ele, Jesus Cristo. Você quer ser feliz? Busque em Cristo. Busque nele. Creia nele. Viva para Ele. Amém. Bendito Deus e Pai. Nós somos exortados nessa noite a entender e a compreender que só existe uma fonte de verdadeira alegria: Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quem sabe, Senhor, haja pessoas aqui nessa noite que ainda estão buscando de todos os modos a alegria. Quem sabe dentro do seu coração, fora do seu coração, em livros de autoajuda, ou quem sabe no dinheiro, ou em qualquer outra coisa. Mas eu peço que nessa noite, Senhor, essas pessoas possam encontrar a verdadeira felicidade. Que nessa noite, Senhor, elas possam ter um encontro real, pessoal, marcante com Cristo Jesus. Quem sabe, Senhor, haja pessoas aqui passando por lutas muito difíceis, por lutas econômicas ou talvez lutas espirituais, lutas familiares, mas que nessa noite, Senhor, esses irmãos sejam encorajados a colocar a sua confiança totalmente em Jesus e entender, ó Deus, que Ele é a fonte da nossa alegria. E que quando nós estamos felizes em Cristo, nós também estamos plenamente satisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado. Senhor, nós oramos para que Jesus seja a alegria desta igreja, para que Jesus seja a alegria do conselho, para que Jesus seja a alegria dos diáconos, para que Jesus seja a alegria do coral, das equipes de cântico, para que Jesus seja a alegria das crianças, para que Jesus seja a alegria das sociedades, para que as pessoas, ao entrarem nesta igreja, possam ver em nós a alegria de Jesus, a alegria de pessoas que amam a Jesus, a alegria de pessoas que servem a Jesus, a alegria de pessoas que vivem para o Rei Jesus. Ó Deus, nos abençoa nessa noite e grava estas palavras com letras vivas nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um pequeno cântico que diz exatamente que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Vamos cantar com alegria, vamos responder à mensagem que ouvimos com alegria, cantando este pequeno cântico. Que as palavras dos meus lábios
e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, eu quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, eu quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Agradem a ti, ó Senhor. Agradem a ti, ó Senhor. Esta é a nossa oração nesta noite. Que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja feliz em Cristo Jesus. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.
Amém.